Antes de começar o vídeo, eu acharia apropriado eu te alertar sobre algumas coisas. Você vai se sentir por muitas vezes desiludidos e que isso vai causar meio que uma tragédia dentro de você. Vamos lá. Eu quero te dizer uma coisa. Toda vida ela é sofrimento. Essa frase ela é atribuída ao filósofo alemão Arthur Schopenhauer. No entanto, embora o filósofo tenha um ponto de vista considerado pessimista, a sua filosofia é considerada terapêutica. Terapêutica? Como assim? Terapêutica no sentido aristotélico do termo. Aristóteles ele vai dizer que a tragédia é a encenação de uma ação de caráter elevado, pois essa ação de caráter elevado ela produz a catarse. Explicando um pouco o que é catarse. Catarse na filosofia pode ser entendida como purificação e limpeza. Quando a gente entende a situação de algo e aquele algo tira a sensação ruim, emoções que estão submissas dentro da gente. Daí nasce o termo filosofia de consolo. Depois de apresentar o ponto de vista do autor, permita-me me apresentar. Eu me chamo Hugo, e a gente vai apresentar a Metafísica do Amor, de Arthur Schopenhauer. Indo direto ao assunto, a verdade do amor, para Arthur Schopenhauer. Bem, ele vai observar que muitos poetas e ficcionistas se preocupam em descrever o amor. E Platão, ele escreveu com extensão, porém, a descrição de Platão não deve ser levada a sério, pois ela se aproxima muito aos mitos gregos, ao senso comum. Ele ainda vai dizer que Russell ele escreveu falsidades, Kant ele foi superficial, Spinoza foi ingênuo, ao ponto de ter falado: o amor é uma cócega acompanhada da ideia de uma causa exterior. De modo que essa sentença ela merece mais o nosso desprezo do que a nossa atenção. De modo que o filósofo ele vai se sentir pioneiro no estudo desse assunto nessa matéria. Agora eu vou ler uma parte onde ele afirma: o amor é uma verdade. Engana-se quem pensa o contrário. Como pergunta-se, um sentimento que coloca de lado todas as considerações, move o indivíduo para enfrentar todos os obstáculos, mesmo se à custa da própria vida. Seria uma quimera? Não, o amor existe. E bem o demonstram a literatura. Uma investigação mais apurada revelará. Ele nada mais é do que um impulso sexual. Com suas graduações e nuances, ocupa a maior parte do pensamento dos jovens, coloca em confusão as mais sérias cabeças. Entra na ciência, na política, na arte e é, ao lado do amor à vida, a mais forte e ativa das molas do impulso do homem. Onipresente em qualquer vida, seja na de um aldeão ou na de um chefe de Estado. No fundo, apesar de todos esses desvios, sublimações, Dinon ou psicanalistas, trata-se aqui simplesmente de cada João encontrar a sua Maria. De acordo com o autor, trata-se de cada João encontrar a sua Maria, onde irão se unir através da genitalidade e formar outro ser. Esse ser dará as características do pai a vontade e da mãe o intelecto. Para o autor também, o amor é uma ilusão, pois o indivíduo ele pensa que está perseguindo algo com fins próprios, quando na verdade ele trabalha para algo universal, a espécie. Vocês devem conhecer a história de pessoas que cometeram suicídio em causa do amor. Ele vai dizer, o Schopenhauer, ele traz uma metáfora dizendo que por muitas vezes o indivíduo ele é um vaso frágil e que pode se quebrar. Ele traz a história de uma pessoa que se apaixonou por outra, que já era casado e que não pôde ser correspondido
E nisso ela cometeu suicídio, tirou a própria vida. Ele também diz que pode intervir-se a loucura, que é um mecanismo da natureza utilizado pelo indivíduo para que aquele indivíduo não faça algo, um mal maior, uma coisa pior.